A Eliane falou que está esperando o aceite, está aparecendo para a senhora? Não, o aceite da Eliane não. A última que apareceu foi a Fabiana, acho. Fabiana Guerreiro, que acabou de entrar. Tá bom? Então, vamos lá. Nós começamos com a psicologia ambiental, que ela surgiu com o nome de psicologia da arquitetura no final dos anos 50. E no começo dos anos 80. E assim, após a Segunda Guerra Mundial, a construção das cidades. Professora. Direcionado a essa psicologia ambiental. E eu acredito que muitos falam assim, nossa, mas isso é psicologia ambiental. Porque você fala, então, Professora. dentro do contexto do meio ao você ter inserido dentro do contexto só a base do ambiental, que está ligado com a natureza. Na psicologia ambiental, nós conseguimos identificar que não é nessa forma que nós trabalhamos, atuamos no contexto de psicologia. Aldineia. As habitacionais destacá-lo. Então, o objetivo, o porquê que ela é necessária, essa psicologia. No Brasil, de acordo com essa idade, né, que começou a se ter esses programas, por exemplo, o MRV, Minha Casa Minha Vida, são considerados programas ambientais habitacionais de larga escala. E a partir desses programas que estão mudando, está realmente a psicologia ambiental. Então, sobre isso, ele vai focar exatamente a necessidade de se conhecer aqueles indivíduos que vão fazer parte em determinado lugar, em determinada região, em determinado bairro. Espera um pouco. Então, os profissionais, como arquitetos e planejadores urbanos, refletir não somente princípios de construção e estética, ele deveria também os atores, né, ou fatores, como a necessidade psicológica e comportamentais dos futuros indivíduos que vão fazer parte daquele imóvel, digamos assim, daquela região. E a partir daí, a psicologia começa a ser considerada uma disciplina bem jovem, que não se ouvia falar, né? Então, nesses primeiros estudos, como nós falamos anteriormente, ela se no Brasil, e ela tem os expoentes do psicólogo Kurt Lewin. Por que tem um expoente que nós falamos? Kurt Lewin, nós falamos sobre psicologia social. Sim, a psicologia ambiental, ela tem um foco, a gente diga assim, um pezinho, né, da psicologia social. Eduardo, você consegue passar um WhatsApp para a professora para falar que não está funcionando o áudio? Quando eu vou no ambiente de psicologia social, no meio ambiente físico e também no ambiente social. É no contexto ao qual ele está inserido, seja bairro, seja comunidade, seja sociedade. Vamos lá. A empresa está super...
Ok? Então, de acordo com Fischer, a psicologia ambiental ela pode ser considerada gestaltista. O que vem a ser gestaltista? Eu preciso primeiro conhecer as partes para conhecer o seu completo, o seu estrutura completa. Olha como é interessante, porque a psicologia ambiental, ela, para ter realmente um cenário fechado, ela precisa conhecer a região, ela precisa conhecer os indivíduos, o perfil do indivíduo que vai fazer parte daquela arquitetura, e através disso, ela fazer até o próprio esboço, ele auxilia os arquitetos a fazer a elaboração de esboço, né, daquele imóvel, direcionado a aquele indivíduo, aqueles indivíduos que vão fazer parte daquela região, daquele contexto. Ela vai também da parte ecológica, da social, da interdisciplinar, da multimetodológica e também da pesquisação. O que vem a ser, então, essa pesquisação? Ela acaba sendo, a gente fala assim, uma autorreflexão, né? Que ele vai fazer do indivíduo através do quê? Através das suas práticas sociais e também das suas práticas pessoais. Então, a pesquisa que ele faz é considerado dentro dessa demanda gestaltística, ecológica, social, que é a sociedade a qual vai estar inserida aquela construção, aquela situação, interdisciplinar, multimetodológica e também a pesquisação. Então, a responsabilidade, quando se vai fazer um planejamento de uma construção de grande demanda, como eles falam, é importante o psicólogo ambiental fazer parte deste planejamento, porque ele entende do comportamento daqueles indivíduos que vão estar comprando ou locando, tem um fator ali econômico, né? Vocês estão vendo qual é o interesse? Aquele imóvel. E os temas gestaltistas, ecológicos, pesquisação, eles mostram grande influência das ideias de Kurt Lewin, tanto que nós falamos um pouquinho, muito rapidamente da Gestalt, quando falamos da psicologia social. E ele vem a ser um grande, né, um dos maiores, né, pioneiros da psicologia da Gestalt, e chamando a atenção para a inter-relação da pessoa-ambiente, e visando também a aplicabilidade dessa pesquisação. Então, eu vou fazer uma pesquisa relacionada àquele cenário ao qual estão solicitando o trabalho, né, de toda aquela equipe multidisciplinar, e através desta análise, o psicólogo, ele pode fazer uma análise também comportamental. Qual tipo de público, né? Qual é o perfil de público que se pretende realmente ter o foco, de acordo com a região que está sendo elaborada, planejada aquela construção. A gente fala aquela arquitetura, né? Então, a psicologia ambiental, ela vem a ser uma disciplina, com certeza, mesmo sendo nova, né? Importante para a formação de vocês, são novos psicólogos, pois ela tem relação com várias áreas da psicologia e está diretamente ligada às discussões acerca do território e do meio ambiente. Quando nós falamos a formação de novos psicólogos em diversas áreas, a psicologia social, ela é da área da psicologia social, mas dentro da abordagem que nós falamos, nós usamos diversas abordagens. Então, a psicologia ambiental, ela não tem uma área, digamos assim, é mais ligada à área social, porque na psicologia social que falamos no bimestre passado, ela reflete que nós temos que entender o indivíduo inserido dentro daquela comunidade. Não é? A psicologia ambiental, por isso que ela é uma vertente da psicologia social, porque ela vai fazer um estudo, vai fazer uma pesquisa, ação, levando a reflexão dos indivíduos que vão ser inseridos ou já estão inseridos dentro daquela sociedade ou daquela comunidade.
Não podemos, com certeza, desconsiderar os sociais e culturais, que são sempre presentes na definição dos ambientes, juntamente com a percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo diante do ambiente. Então, força da importância, né, que nós temos de definir esses ambientes, mas também junto de perceber o indivíduo que vai ser isso, a qual tem um interesse público, a qual está sendo feito estudos. Lá para frente, nós a gente observa o porquê, né, da necessidade de se conhecer a região, se é para ser ou se a gente fala que é uma região residencial, não se pode dizer isso, é vazio de planejamento, que se fizer o comércio, ela vai gerar algum dano emocional, psicológico, físico, né, para aqueles moradores daquela. E para a psicologia ambiental, a relação indivíduo-ambiente se dá de forma dialética, ou seja, não tem como eu estudar ou compreender o indivíduo sem o ambiente. E não tem como eu estudar o ambiente sem estudar também, ter o conhecimento do indivíduo. Por isso que se fala da importância de você fazer o estudo do indivíduo dentro do ambiente, na psicologia ambiental, mas o que o ambiente vai proporcionar também para esse indivíduo. Eu vou dar um exemplo. Gente, alguém de vocês já conseguiram trabalhar lá? Alguém de vocês reside num apartamento que tem, assim, aqueles condomínios de apartamentos que nós falamos? Alguém de vocês reside nesses condomínios? Ok? Não? Não. Eu moro em apartamento, professora, mas é um prédio só, sabe? Não aqueles condomínios. Perfeito. Então, vamos fazer de conta, Elcia, que você mora naqueles condomínios, né? Então, naqueles condomínios, eles são, assim, já estrategicamente, são construídos naquela região, porém, dentro daquela região, se estudou o público, né, que vai ter interesse em comprar ou já está residindo também, adquiriu ou já está residindo, e através do estudo que é realizado, como eu falei para vocês anteriormente, se feito ali as normas, tá? As regras, para que se tenha um bom convívio. Regras, conforme a região, regras muito endurecidas ou públicos mais endurecidos, às vezes elas acabam não sendo cumpridas. Então, se estuda também as regras, que a gente pode ser um pouco mais maleável ou não do que aquelas já tem do sindicato dos condomínios, existe uma classe dos condomínios, mas alguns podem flexibilizar um pouco mais. Vamos dar um exemplo? Se eu, a Elcia, você mora só em um prédio, ok? Neste prédio que a Elcia mora, provavelmente, vamos dar um exemplo, se residir mais jovens, né, mais adultos, mais jovens, ele pode flexibilizar algumas normas e não se tornar mais endurecida. E se for o apartamento, o prédio que a Elcia mora, ela tiver mais pessoas idosas, a flexibilização vai ficar mais difícil. O porquê? Porque existe uma resistência, uma dificuldade até de mudanças de comportamento, né, daquelas pessoas que são mais idosas. Então, elas vão ter o horário das 10, bem cumprido, o horário que pode fazer uma caminhada, o uso. Então, elas são mais regradas. E aí entra também a psicologia ambiental para auxiliar no estudo, no planejamento, dependendo do público, até mesmo da faixa etária que vai fazer parte
daquele contexto a qual está se fazendo o planejamento. Ok? Entende-se, então, que nesta relação deve-se considerar que os indivíduos, eles modificam o ambiente e também são modificados por eles. Isso nós entendemos muito bem, né? Nós psicólogos, e você já deve ter tido várias disciplinas que falam também do quanto o ambiente ele interfere no comportamento do indivíduo, mas o tanto também, né, a referência de muitas vezes de um ambiente, ele alterar, né, ele ter mudanças significativas no comportamento do indivíduo. E aí o indivíduo, ele também pode alterar ou fazer algumas mudanças, podendo ser positivas ou negativas, que neste momento, nesse comentário, não é levado, a gente não vê relevância para se discutir. Porém, eu reforço, deve-se considerar sempre que o indivíduo, ele modifica sim o ambiente, mas também ele é modificado por esse ambiente. A psicologia ambiental, ela estuda o componente indivíduo e ambiente como uma unidade, e não como componentes distintos. Na psicologia ambiental, ela faz, lembra que eu falei do Gestalt? É bem isso aí. Eu não tenho como eu fazer o estudo da psicologia ambiental sem imaginar, sem saber o ambiente a qual aquele indivíduo vai estar inserido ou ele está inserido. Ao mesmo tempo, eu não tenho como ver o ambiente e o indivíduo separadamente. Eu tenho que estudar os dois, o indivíduo no ambiente e o ambiente no indivíduo. E a psicologia tradicional, ela já é diferente, tá? Ela estuda a percepção, a sensação separada do estímulo ambiental. Então, a ambiental, ela é gestaltista. Para entender o todo, eu tenho que entender as partes. Para eu entender o ambiente, eu tenho que entender o indivíduo, e para entender o indivíduo, eu tenho que entender o ambiente. A tradicional, ela já estuda mais a percepção. Ela consegue fazer essa sensação de separação do estímulo que o ambiente proporciona ao indivíduo. Hoje, nós podemos verificar que quando a gente fala de psicologia tradicional, se leva em alguns questionamentos. Porque se nós falarmos lá no início, nas primeiras aulas que nós falamos, que nós tivemos, quando eu falo de psicologia tradicional, pode subentender-se a psicologia clínica e pode subentender-se a psicologia industrial, que hoje é considerada a organizacional. Mas hoje nós trabalhamos com uma psicologia com diversas vertentes, diversas áreas. Por isso que nós estamos falando sobre temas emergentes. São áreas da psicologia, áreas novas que vêm surgindo dentro da psicologia. O que eu acho muito interessante é até levar isso em consideração para vocês, que em algumas áreas, né, até se fala assim, por que a gente não fala tanto da psicologia forense ou jurídica? Por que não se fala tanto, às vezes muitos nunca não ouviram falar o que vem a ser a psicologia ambiental. É de suma importância também que nós, quando estivermos trabalhando com o indivíduo, nós tenhamos o conhecimento dele do ambiente a qual ele está inserido. Independente de qual abordagem, independente de que área você vai estar direcionando o seu trabalho. Para os psicólogos ambientais, o estudo da percepção não acontece fora... Espera só um minutinho, gente. Estou ativando o áudio de novo, tá? Então, gente, para os psicólogos ambientais, o estudo da percepção, ela não acontece fora do seu ambiente natural, ok? A especificidade da psicologia ambiental é compreender como os sujeitos avaliam e percebem o ambiente ao mesmo tempo, como esses são influenciados por esse ambiente que é modificado o tempo todo. Então, é aquilo que nós já falamos, tá?
eu reforcei bastante nesses slides. Por quê? Porque existe, eu sei que muitos têm contato dos slides até para estudar. Então, reforçando, para eu estudar a psicologia ambiental, eu preciso saber os sujeitos, avaliar, perceber o ambiente e saber se ele vai estar preparado para aquele contexto a qual ele pretende ser inserido ou já está inserido. Então, para a psicologia ambiental, no estudo de percepção de uma paisagem urbana, por exemplo, Professora, consideração não só da paisagem, a complexidade, a novidade, o movimento. Então, quando eu falo Professora, urbanismo, né? A pessoa fala, o que eu vou fazer com o urbanismo? Mas a paisagem também o urbano faz parte desse cenário. Então, tem que compreender a complexidade da inserção, a novidade, o movimento, e também, quando ele fala novidade, o que está surgindo dentro daquela região. Ou então está sendo proposto professora, futuras condições, mas também, então, na geral, então, a paisagem. Oi, Eliane. Mas também a experiência passada do observador. Então, quando ele fala da experiência passada, olha, como que você vê, né, Eliane, por favor, coloque no mudo o seu áudio, fazendo favor. Pode falar. Tá ruim, não tá, a gente não está ouvindo a senhora. Muito ruim. Não está ouvindo Você o não áudio está da senhora. ouvindo, Eliane? Não, tá saindo muito ruim. Tá cortando, professora, seu áudio. Está distorcido. Então, vamos esperar um pouquinho. Eu vou desligar o meu, tá? Boa noite. Não. Vou desligar o meu Quem áudio. que vai desligar? Eu vou desligar o áudio, a Eliana. Então, vamos voltar lá que ficou distorcido, né? Então, no estudo, gente, de percepção de uma paisagem urbana, por exemplo, devem ser levados em considerações não só os conteúdos da paisagem, mas também a complexidade, a novidade, o movimento, o planejamento de futuras construções que vão acontecer naquela região. Mas também é levado a experiência passada do observador. O que seria este observador? Seriam indivíduos que já residem naquela região por algum tempo, né? A moradia, como falar, associação auditiva, qual é o ruído maior que se tem? A gente fala muito, é muito feito esse estudo, inclusive, essa pesquisa, a gente fala até, em regiões que são próximas de aeroporto. E aí tem a olfativa, com a paisagem também. Suas características de personalidade, entre outras. Aqueles bairros que, quando se vai estudar para que se tenha uma construção de um prédio, exemplo, tá? Existe uma resistência maior. Por quê? Porque eles começam a questionar se eles não vão perder o seu limite, vai ser invadido, né, o seu limite quando se vem um prédio para uma região. Porém, esses prédios, quando são construídos, eles também passam por estudos e também passam por aprovações. Eles não são construídos de uma região somente pela construção, não. Porque vai a necessidade de fazer, não. Ele é feito também, existe um estudo, um planejamento e também uma pesquisa para se verificar a aceitação, até que ponto, né, os que fazem parte já daquele bairro a qual está sendo planejado para a construção de um edifício. O psicólogo ambiental, ele parte do pressuposto de que possui, acima de tudo, uma existência física e não apenas uma existência social. Porém, o homem, onde quer que esteja, ocupa algum espaço que exige algumas características especiais, como a iluminação, a ventilação, abrigo do sol e o calor, ou a ausência disso.
tudo para manter suas relações sociais num certo padrão. Então, quando o psicólogo ambiental, ele partir do pressuposto que ele só vai fazer parte de uma existência física ali, ele pode falhar no seu contexto, até na sua análise. Porque nós temos que tomar consciência, como psicólogos ambientais, que eu tenho que verificar as características especiais daquele contexto, daquela região em si. Mas como vai ser a iluminação de determinado ambiente? A ventilação, o abrigo vai ter sol ou não? Então, só para reforçar, nós sabemos que nós psicólogos, principalmente, que em situação de que você tem excesso de barulho, tá? Você acaba gerando um estresse. Nós sabemos que quando, normalmente, né, países que se tem pouca iluminação, pouco sol, que é um país que o seu clima é um clima que ele acaba tendo mais frio, ele acaba se tornando assim, anoitecendo muito mais cedo, a probabilidade de ter pessoas depressivas é maior. Aí vocês vão conseguir observar da importância do nosso estudo e de nós não nos preocuparmos apenas com a existência física daquela situação, mas que naquela existência física, aquele contexto físico, vai existir um indivíduo ali. Então, como que vai ser essa iluminação? Como que vai ser essa ventilação? Como vai ser o abrigo do sol e do calor? Ou a ausência disso? O que vai caracterizar para as consequências para o indivíduo se ele ficar com ausência em alguma situação como essas? Caso o ambiente não atenda os seus objetivos, ele tenderá a modificar, a fim de torná-lo congruente com as suas necessidades, as necessidades do indivíduo que faz parte daquele estudo, tá? Não do psicólogo. Então, o psicólogo, quando ele está atuando junto com essa equipe multidisciplinar, não é ele tenderá a modificá-lo. Existe todo esse estudo, mas que tem que ser consenso. Tá vindo uma chuva muito forte aqui, viu? Muito forte. Tá vindo consenso dessa equipe multidisciplinar. Quais seriam essas equipes multidisciplinares? Vamos dar um exemplo. Engenheiro civil, técnico de edificações, ele entra também, ele entra a parte que faz a construção civil de uma forma geral, técnicos de segurança. Então, todos aqueles que estão envolvidos, eles poderão alterar aquele projeto diante do que foi levantado e não vai ser atendido às necessidades dos solicitantes. E o homem, ele vive experiências e controla sistemas conceituais, que os permite identificar as construções, e a exemplo de determinados prédios, que são os edifícios, como sendo igrejas, museus, clubes e residências. Então, nós conseguimos, através das nossas experiências, identificar o prédio, uma igreja, um museu, o que é um clube, o que é uma residência. Então, por quê? Porque existe um contexto diante daquele cenário de uma casa. Vou dar até o exemplo de uma residência, que eu acabei de falar com meu irmão agora, ele começou a mostrar umas fotos para mim, e vai cair em residência. Por quê? Quando você fala residência, o que normalmente as prefeituras exigem, né? Que se tenha o quê? Da frente da casa. O que normalmente uma prefeitura exige que tenha na frente da casa? Plantada uma árvore. Preocupado com a arborização, preocupado realmente com o meio ambiente da cidade, do município. As cidades, os municípios que fazem isso, existe uma preocupação e um estudo também relacionado a tudo que nós estamos falando, tá? E aí, ele estava vendo algumas casas hoje, só passeando para ver, né, identificando dentro do computador, e aí ele trouxe para mim e falou, olha, ele chama de nega, olha, verifica essa casa aqui. Aí eu fui olhar a casa. Uma casa muito bonita por dentro. Aí, quando você coloca ela de esquina, coloca fora, tá aí. Eu não consigo identificar se ela é uma residência, eu não consigo identificar se ela é um clube. Por quê? Porque ela é de muro todinho fechado, todinho. Você não vê nada, você não vê uma árvore, você não tem a vida que normalmente se costuma ter numa residência. Quando se faz uma residência e se procura
Quando se prepara uma região, por exemplo, vamos procurar fazer uma igreja, ou um museu, ou um clube, conhecer a região, vocês percebem que a gente se preocupa muito como é o jardim, como é a parte externa para ficar mais aconchegante, porque se trabalha também com a beleza, né? E aquilo nos traz um bem-estar muito bom. Esse bem-estar, ele vai fazer com que exista um equilíbrio, não só na escolha em si, se eu for adquirir, mas também, se eu fazer parte daquele contexto, daquele bairro, digamos assim, eu posso sim, olha, nossa, que legal, gostei daquela ideia, vou trazer para a minha. E aí eu volto a citar o exemplo daquela casa que nós vimos hoje, é uma casa totalmente fechada, muito grande na frente, é de esquina, inclusive, e que você passa na frente, você fala assim, o que tem aí dentro? Né? É um clube, é uma residência, ou às vezes é um museu? Ela, na verdade, ela não tem uma característica própria. E ele fala de identificar construções, quer dizer, ela ter a sua característica própria, ela tem também a sua essência própria. Cada de prédios existe essência que são indivíduos, eles preferem não edifícios com jardim, mas eu falo em igreja, essa coisa também. Então, a arte ambiental, nós vamos falar deles. Do nível pessoal. Das pessoas, é o espaço que estou da privacidade e também da superação. Cada uma delas, reforçando, tanto o espaço pessoal, a territorialidade, a privacidade, superlotação, ela tem as suas características específicas e ela tem também a sua essência, porque ela está baseada no nível pessoal do indivíduo. Tudo bem aí, Eliana? Eliana, tá me ouvindo? Professora, tá cortando muito o seu áudio. Tá, professora, tá cortando, tem hora que... Mas para minha... Eliane, vamos lá. Então, agora que tá começou a dar uma oscilação, até agora foi tudo tranquilo. Você está tendo dificuldade de me ouvir agora? Não, professora, cortou várias vezes. É que fica distorcido, a senhora fala, fica distorcido. Então fica cortando e distorcido, é ruim. Não dá para entender. Então, tá. Então, nós vamos falar da chuva. Olha, vamos falar aí como que está? Estão todos com dificuldade de me ouvir? Sim. Sim, professor. Agora não, estava cortando Agora bastante. não, mas toda hora tá. Sim, professora, está muito cortado. Desde o início da aula está cortando bastante. Então, vamos lá. A territorialidade e o espaço pessoal. Então, quando eu falo do espaço pessoal e da territorialidade, ele quer dizer o quê? A necessidade de manter o controle sobre o espaço que tem. Então, quando eu falo nível pessoal, espaço pessoal, inserido junto à territorialidade, eu estou querendo dizer o quê? Que eu tenho controle do meu espaço, tá? Vamos dar um exemplo? Quando eu falo assim, se eu tenho o meu quarto, é o meu espaço. Esse espaço eu acabo protegendo porque ele é meu. Então, o que vai entrar, o que vai sair naquele espaço é uma decisão minha, porque eu tenho um controle sobre ele. Exemplo, né? Como a residência. O que seria residência? Os muros, as grades que nós colocamos, vai determinar o limite do seu domínio. Posso dar um exemplo aqui? Aquelas casas que têm muros grandes, né? Hoje a gente coloca muito por segurança, mas se tem muros e grades,
ela já está determinando que o espaço de quem chegar antes de entrar com a minha autorização tem a grade. Normalmente tem um interfone, porque ali, até aquele momento, para fora, eu tenho o controle para dentro. Para fora, a partir da grade para frente, eu já não tenho controle sobre ele. Então, eu vou aceitar que se entre na minha casa aqueles que realmente eu der o aceite. Porque aí eu estou tendo esse controle, eu estou aceitando que o outro entre e faça parte do meu contexto residencial. Antes, gente, hoje nós temos isso, né? De você, antes de ir para a casa de alguém, a gente telefona, a gente manda mensagem, WhatsApp, a gente avisa com antecedência. Se vocês perguntarem na época dos seus pais ou dos avós, não tinha isso, né? A territorialidade e o espaço pessoal, muitas vezes eles eram invadidos. Por que eles eram invadidos? Porque chegavam na nossa casa sem ao menos avisar. Então, às vezes, estava almoçando, chegava várias pessoas na hora do almoço. E isso era normal, porque naquele cenário, naquela época, isso se tornava legal. Então, a territorialidade, o espaço pessoal, somos nós que colocamos. Mas depende como for passando também os tempos, né? Que a gente vai passando o tempo, que eu falo da época da minha avó, da época da minha mãe, era dessa forma. E hoje, na minha época, e na época dos meus filhos, e na época que vocês estão, a maioria está passando, hoje existe, né, esse respeito com o espaço do outro, com a territorialidade do outro. Por quê? Porque eu aviso antes, e ele já coloca um muro ou uma grade, e até mesmo coloca o WhatsApp à sua disposição para avisar quando você for visitar ou ir até a casa. E aí nós temos a... Oi, bem, pode falar, Eliane. Esse negócio da territorialidade aí que a senhora está dizendo, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não era falta de respeito de chegar na casa fora de hora, porque a gente não tinha meio de comunicação. Antigamente não tinha telefone, não tinha, e quem tinha era rico, eram poucos que tinham, né? Então não tinha essa comunicação. Então eu acredito que aí não seria uma falta de respeito. Hoje sim, né? Não era. Inclusive, Eliane, tanto que não era, Eliana, tanto que não era uma falta de respeito, que a gente ficava feliz, eu me lembro, quando era pequena, de quando chegava alguém na nossa casa, independente do horário, independente se for avisado ou não. Não, né? Sim, A gente hoje tinha, tem então que não avisar. era. Não era. Hoje, mas hoje, sabe, Eliana, hoje também não é considerado falta de respeito, dependendo da liberdade que você tem também. Né? Mas a gente tem que entender que quando você passar por uma casa, você já identificar que todas as casas têm, já tem a sua cerca, ou já tem o seu muro ali, já tem uma campainha, ou já tem um interfone, ali ela já coloca o seu espaço. A partir daqui, eu tenho o controle. Tá? Tá Perfeito. Obrigada, Eliana. E aí nós temos a superlotação, que também está ligada à privacidade, né? Ela tem o mesmo objetivo, e não são atingidos ou são atingidos a um alto custo. Então, quando eu tenho, né, eu quero ter uma privacidade maior, eu tenho os custos maiores também. O porquê? Eu quero uma privacidade maior. Então, aí que se começa a colocar o que? As cercas elétricas, eu começo a colocar dificuldade cada vez mais de que as pessoas tenham acesso à minha territorialidade. A superlotação, ela pode também ter uma... Deixa eu até, acho que eu coloquei até aqui. Deixa eu ver no próximo. Não. A superlotação, ela existe também quando você ultrapassa o limite do outro. Eu preciso ter o meu espaço, porém, eu tenho que ter a minha privacidade. Ela pode, na superlotação, eu não atinjo o meu objetivo. Eu não atinjo, porque existe uma superlotação. Ele pode ter acesso ao meu limite e isso pode me incomodar e afetar a minha privacidade. Nós vamos para o nível arquitetônico, né? Que são vários estudos que foram realizados com residências, como eu disse para vocês também anteriormente, prédios que são os edifícios comerciais ou não, escritórios, escolas, prisões, hospitais, museus
e diversas outras instituições. São considerados através do quê? Superlotação, como nós falamos, privacidade, espaço pessoal, territorialidade, a percepção que se tem do ambiente, os efeitos dos ruídos, a temperatura, a circulação do ar, aí o comportamento observado também, tanto na estrutura do ambiente interno, né, como também dentro de outras instituições. Então, para o nível arquitetônico, as pesquisas, quando são feitas, são avaliadas, e nós, psicólogos ambientais, fazemos parte disso, nós consideramos todos esses itens como princípio. Faz parte do planejamento, faz parte do projeto, todos esses princípios. Eu tenho que ter o conhecimento deles. Eu tenho um sobrinho que ele é engenheiro civil e tenho uma prima minha que é arquiteta. Se você falar com os dois, você fala, nossa, mas não é que é isso mesmo? A visão que eles têm dessa situação, ela é muito legal. O que seria essa visão? Ela seria uma visão que, às vezes, a gente não tem esse conhecimento, né, da luminosidade, do espaçamento, e eles vêm para agregar junto, né, com o psicólogo ambiental, porque ele nos proporciona, o sol, ele é mais próximo, vai cair de manhã dentro do quarto. Então, aí à noite vai, o sol se cai, ele acaba fixando o seu dia quando, a partir da aula, nós psicólogos, nós não isso eu falo, pessoal. E as pesquisas que foram realizadas em aumentar a produtividade de diversas instituições, então, fala a nível eu vou de organizacional, eu fui da realmente ele fez uma luminosidade, mas sim a forte segurança, fechando aí a espelhada. Então, o que eles se preocupavam com a luminosidade? Porque eles queriam aumentar a produtividade dos funcionários. Nós sabemos, nós psicólogos, que quando você trabalha num ambiente que não tem janela, não tem uma ventilação adequada, isso pode interferir na produtividade no rendimento. É só nós nos colocarmos dentro da nossa casa, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa janela, não ligamos ventilador, não ligamos ar, num dia que está muito quente. Você vai observar que, de repente, vai começar a te dar um sono, uma coisa muito, sabe, cansaço. Por quê? Porque os estudos, eles são baseados dessa forma. E aí, através dessas pesquisas, elas voltaram-se para o conforto, para as configurações do ambiente e como esses aspectos modificavam as reflexões, né? As relações sociais. Então, a partir dessa produtividade dos funcionários, eles começaram a se preocupar, a ter um olhar mais social. Qual vai ser o conforto daquele indivíduo e o que pode melhorar as relações sociais dele? Então, eles começaram a fazer também novos estudos que aí de acordo, vai chegando essa nova, né, área da psicologia, que é a psicologia ambiental. Você sabe que teve um aluno, uma vez que perguntou para mim, eu achei que psicologia ambiental trabalhasse com agrônomo. Chegaram a me perguntar isso, porque às vezes realmente essa imagem que se passa, né? E no nível urbano regional, as pesquisas elas têm implicações para as políticas urbanas e regionais. E nessas pesquisas, elas incluem os estudos dos aspectos psicológicos, dos transportes, tanto terrestres quanto aéreos e aquáticos. Então, quando essas pesquisas elas vão surgir dentro da região urbana, né, da região, a gente fala região urbana ou urbano regional, ela vai fazer essa pesquisa direcionada
aos fatores psicológicos que podem sofrer alterações através do transporte que está naquela região, tanto aéreo quanto aquático, terrestres, aéreos e aquáticos. Por isso que eu dei aquele exemplo de quem mora próximos a aeroporto. Os estudos, eles podem ser subdivididos em 3 áreas. Quais são elas? Então, o estudo do transporte como um elemento destruidor ou perturbador do ambiente. Então, às vezes, o transporte, conforme o acesso que se tem, excesso de carro na sua região, até mesmo a Elsa, que mora em edifício, em prédio, se ela morar numa região que tem muito fluxo, né, o fluxo é muito grande de veículo, ela vai ter um sono que 5h30, 6 horas, ela não vai conseguir dormir. Porque o barulho, buzina, o trajeto, ele vai acabar fazendo com que o seu sono, ele não tenha a qualidade que deveria. As consequências psicológicas do uso de um particular tipo de transporte. Aí, quando a gente fala assim, quais são as consequências psicológicas que se eu tiver um transporte específico? Eu vou precisar de um ônibus, eu vou precisar de uma situação ou outra, queira ou não, esses estudos, eles começaram a identificar se aquela região transitava, né, a gente fala, o transporte coletivo ou se era um transporte particular. Quando o trajeto é de um transporte coletivo, o som, ele acaba atrapalhando, intensificando muito mais do que acaba quando é um veículo próprio. Também entrou como estudo, como fator de estudo nessa pesquisa. E aí vem os problemas associados com os usos de uma forma particular de transporte ou sistemas de transporte. E aí, com relação ao estudo do transporte, com o elemento perturbador do ambiente, né, os efeitos psicológicos do transporte para o planejamento e os seus efeitos nas pessoas, ele veio no nível urbano, como nós falamos, e aí ele começou a relacionar esses estudos com o barulho do tráfego, com configurações das casas e da densidade, como elas eram construídas. A gente até fala assim, a acústica da minha casa é muito boa, eu não ouço o que o outro fala em outro cômodo. Isso, nós falamos que a estrutura, a configuração da casa, ela foi projetada de uma forma melhor, né? Porque ela tem uma acústica melhor, a sua densidade, e demonstrou que o problema do barulho pode ser bastante reduzido se for considerado o layout de construção da casa, além de considerar sua proximidade com as estradas. Então, ele acabou tendo, nesses estudos, chegou a essa conclusão, né, que a construção da casa, a forma e os materiais que são utilizados, ela interfere também na acústica externa para a interna. Por isso que em muitas construções, você fala assim, o tijolo, qual é o tijolo que você faz? É o tijolo furado, é o tijolo baiano? Então, eles acabam perguntando, porque conforme o tijolo utilizado na construção da casa, ela vai ter interferência na acústica externa para a acústica interna. Ela vai atrapalhar o som e vai facilitar o som externo para a sua casa, né, que é o interno. Na região, por exemplo, alguém aí tem problemas com vizinhos ou casas próximas da sua, que eles tocam som até mais alto, às vezes fazem festinhas? Alguém de vocês tem? Estamos com 28 alunos. Não? Nunca ninguém teve problema que alguém tocasse um som mais alto? Já tive, já. Exatamente, Aline. Isso acaba interferindo porque ou a acústica da casa deles ou a acústica da sua casa, ela acaba não sendo uma acústica muito boa, né, na construção. Mas, ao mesmo tempo, Aline, o que acontece? Na região que você mora, essas determinadas festas, elas deveriam acontecer até um determinado horário. Eu não sei se vocês sabem, mas na lei, existe a lei que a gente fala que qual até o horário que se pode fazer um barulho, se pode ter festinha, se pode fazer festa e ter barulho, som. Até que horário? Até às 10. Você sabia, Eliane, que não existe nenhuma lei que fala do horário? Só se for a lei que foi determinada municipal.
Lá se fala na lei se fala que o barulho, ele não deve atrapalhar a privacidade do vizinho. Às 10 horas é uma coisa que nós colocamos como senso comum, ou que o município colocou essa lei. Mas, de uma forma geral, não se tem essa lei das 10 horas. Tá? Tá. Então, a Eliana, não, quem falou para mim? A Aline Garcia, né, Aline? Aline, então, se ele falar assim, eu estou dentro das 10, não, desde que te atrapalhe o seu convívio dentro da sua casa, ele te incomode, ele não pode ter esse tipo de barulho. Você pode até conversar com ele, solicitar que abaixe o som, tá? Professora, Oi, Lê. eu trabalho em uma construtora, né? Nossa! E assim, tudo, tem até um setor que é de planejamento, que tudo isso que a senhora está falando, da grossura, da quantidade de furos, de qual tipo de tijolo que vai usar, tudo isso antes, esse setor de planejamento, ele já calcula tudo, quanto que vai usar de tubulação, quanto que vai usar. Então, assim, é tudo, antes de construir, nas grandes construtoras, como eu trabalho, é tudo, assim, milimetricamente calculado, essa questão da luz, a questão do esgoto, para onde que vai, todo projeto que é apresentado precisa ter uma área verde, então tudo isso assim muitos detalhes e é tudo muito bem feito, muito bem estudado, até porque tem legislação que exige que as construtoras façam isso. Oi, você é uma psicóloga e está fazendo estudos ali? Para esse tipo, não. Aí eu acho que mais comuns envolvendo transporte, a relação entre os efeitos. Ok. Então, esses estudos mais comuns envolvendo transportes são sobre a relação entre os efeitos da poluição sonora e atmosférica sobre o comportamento. Então, se sabe que o excesso de poluição sonora, que a gente diz, ele interfere, sim, ele desencadeia um estresse muito grande. E o estresse, ele vai atrapalhar o sono. Com o sono, as consequências do seu convívio social, do seu convívio familiar e até mesmo o seu desempenho dentro da empresa, ela vai ficar comprometido. Muitos desses estudos, em particular aqueles sobre automóveis ou aviões, estão interessantes nos efeitos, né, que o barulho faz lá, como eu disse, no sono ou no estresse. Se você não tem um bom sono, vai desencadear um estresse. Se você desencadear um estresse, o seu convívio social, o seu convívio familiar, e dentro das organizações também, ele vai ficar, com certeza, comprometido e abaixo do esperado. Ai, Claudineia, será que é assim? É só nós imaginarmos que uma noite, eu estou acostumada a dormir todos os dias, faz de conta, 23 horas, exemplo, e eu acordo 5 horas para trabalhar. Vai chegar uma hora que eu vou dormir uma noite, à meia-noite, e vou acordar às 5 horas, na segunda noite, meia-noite, 5 horas. É um momento que eu estou tão acostumado a dormir aquele horário das 23 às 5, que ele vai interferir no meu desempenho também. Então, o nosso sono, ele faz parte do fator primordial para a nossa qualidade de vida, né? E até para a nossa saúde mental.
Pesquisas apontam que a psicologia precisa se engajar na análise e no encaminhamento de soluções, que são, de fato, problemas humano-ambientais e temos como contribuir. Por quê? Porque nós entendemos sobre o comportamento. Todos nós temos contato com informações sobre os graves problemas ambientais que nosso mundo enfrenta atualmente. Em alguma medida, todos também já passamos por algum ou conhecemos quem passou. Se não por vivência, por interesse profissional, possivelmente tivemos contato através de veículos, até mesmo pela mídia, né? Pois o tema, ele sempre causa repercussões social e também garante audiência. Vocês podem me dar um exemplo relacionado a essa situação, algum problema grave de situação ambiental, que acontece principalmente em janeiro? Vocês sabem, podem me falar sobre? Professora. Enchentes. Perfeito, Elsa, perfeito, Aline. As enchentes, aquela região, principalmente de Ubatuba, quanto Rio de Janeiro, a gente vê quanta catástrofe existe de desabamento de imóveis, e que nesse desabamento de imóveis, muitos acabam vindo a óbito, né? Isso é porque não teve aquilo que a Aline Garcia falou, um estudo já relacionado não só à parte do material a ser utilizado, mas também a estrutura do terreno para essa construção. Então, é necessário que nós também, os psicólogos ambientais, eles fiquem atentos, dentro até dos municípios. Alguns municípios já preocupados com isso, eles pedem, inclusive, ajuda, auxílio, né, das psicólogas relacionados ao ambiente, que trabalham nessa área, para que possam auxiliar no comportamento desses indivíduos. Porém, aí pode falar, Aline. Antes de fazer a construção, eles fazem um estudo de solo, até para ver se compensa abrir, quanto que vai conseguir abrir para passar a rede de infraestrutura, de água, esgoto, tudo, e para ver essas questões também. Né, também envolve custo de construção e tudo mais, mas antes de qualquer construção tem que fazer um estudo de solo. Sabe, Aline, isso aí, até essa parte de psicologia ambiental, seria muito interessante se você tirasse só esse capítulo e passasse para o coordenador, né, ou seu gestor, e para que ele conhecesse realmente, né, porque às vezes muitas construtoras não conhecem a importância do psicólogo ambiental diante de uma construção como essa, como você disse, de alto, né, não de alto padrão, mas de alta demanda. E seria muito interessante para que você leia e para que ele conheça a importância da psicologia ambiental dentro de construtoras. Porque às vezes eles fazem tudo isso mais voltado para o público-alvo que eles querem fazer a venda do que pensando nessas questões de comportamento, né? É uma outra visão também, que pode trazer até um diferencial para a empresa, né? A gente fala que é uma visão mais, como nós falamos atrás, é uma visão mais comercial. Porém, não é uma visão humana. Né? Eu vejo pelo comércio. Isso é normal de construção. Construtora e construtores, tá? É normal. Mesmo. Então, às vezes, tá bom? Vamos lá. Então, Pinheiro, ele afirma que precisamos lembrar que a psicologia, como profissão, se verifica a importância do comportamento do consumidor ou do indivíduo que está fazendo parte, né, daquela região. Restrita às zonas urbanas.
Assim, fazemos mais parte do cenário da crise ambiental do que como agente de solução. Então, o psicólogo, ele se foca muito mais na zona urbana, e ele não vê o cenário geral. Nós, como a Aline colocou algumas especificidades, né, de uma consultora, nós temos que ter todo esse conhecimento. A Aline, se um dia ela quiser ser uma psicóloga ambiental, ela vai ter um conhecimento muito legal, que vai ser o diferencial. Tem o conhecimento de um edifício, você vai ter também o conhecimento de uma residência. Opa. E aí nós começamos, gente, vamos lá. Nós vamos começar a psicologia e religião, mas eu gostaria de saber de vocês primeiro, se vocês gostaram de conhecer a psicologia ambiental. Vocês que responderam as perguntas, fizeram questionário, se ela veio realmente para vocês como temas emergentes, como uma área nova. Alguém poderia se colocar? Professora, no meu caso, eu trabalhando... Pode falar. No meu caso, trabalhando numa construtora, eu não sabia que poderia ter uma atuação dessa forma do psicólogo, integrando junto com o arquiteto, com o engenheiro, com o pessoal de planejamento de obra, de novos empreendimentos, pensando, igual a senhora falou, nesse lado humano, não só no comercial. As construtoras que eu trabalho, as concorrentes que a gente sabe... Eu desconheço que existe esse tipo de trabalho, mas é interessante e é importante, né? Essencial. Professora? Não está ouvindo. Professora? Professora, não está saindo o som. Professora? Você durou bastante, né? Professora? Professora, cortou o áudio. Nós temos que ser qualquer situação. Vamos lá, peraí. Voltou? Professora? Está me ouvindo? Está cortando, professora. Olha, eu tô na minha internet, eu tô 100% da minha internet, hein? Deve ser por causa da chuva. Agora eu escutei a senhora, mas está cortando muito. Está me ouvindo, professora? Está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo você super bem, Eliane. Mas está cortando muito. Está cortando, sim. Muito, muito, muito. A transmissão da senhora para nós está ruim. Agora voltou um pouco, professora, mas tinha cortado o áudio. Está ouvindo nós, professora? Estou me ouvindo bem? Agora estamos. Olha, está 100% a minha internet. Olha, então, nós vamos começar a falar sobre um outro tema, né? Que é um tema emergente, que é psicologia e religião, ou psicologia da religião também, nós vamos encontrar nessas duas situações, nessas duas nomenclaturas. E aí, quando nós da psicologia e religião ou da religião, eu estou, na verdade, focando em uma situação que nós, psicólogos, devemos ter o comportamento de ser neutro em qualquer momento na nossa atuação. Se você está atuando sendo psicólogo, eu tenho que ser neutro relacionado à religião. Eu tive alguns colegas que já chegaram a conversar comigo, né, da dificuldade que eles separar, né, eu, Claudineia, é psicóloga, e eu, Claudineia, em determinada religião.
Então, a nosso conselho, ele, inclusive, ele é muito enfático na nossa neutralidade. O assunto é religião, ok? Estão me ouvindo melhor? Sim, professora. Perfeito. Agora está cortando, mas tá bem. A senhora está me ouvindo? Super bem. Tá. O semestre passado, eu tive a disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão, e a gente falou desse assunto. E, inclusive, a Patrícia, que foi nossa professora, ela enfatizou bastante essa questão do código de ética, né? Que a gente tem que analisar como a espiritualidade, na verdade, a gente diferenciou o que era religião, o que era espiritualidade, e como que isso interfere na vida das pessoas. E aí é isso que a gente tem que analisar, não a religião em si É o que nós vamos falar. Aqui da psicologia ambiental, mas não é, tá? Aqui é psicologia e religião, tá bom? É que eu fui aproveitando os slides. Então, olha, no Brasil, êxodo rural, o que vem a ser? É a transição do campo para a cidade. Ele levou a população para as periferias miseráveis de nossas grandes cidades, com contingente populacional deslocado tanto espacial como temporalmente. Então, nós já começamos a estudar a partir dessa situação. Quanto no econômico e ideologicamente, a população ela vem sofrendo com o modelo hegemônico da nossa sociedade. Por quê? Porque é baseado no consumo em grande escala, no desenvolvimento tecnológico e na exploração dos recursos naturais. E aqui que acaba tendo, né, os desequilíbrios de micro e mega escala. Aqui. Então, a gente fala que a psicologia da religião, ela consiste no estudo do comportamento e aceitação ou rejeição de um objeto transcendente. Na cultura ocidental, esse objeto é denominado Deus. Já pode receber diversas outras denominações. Por isso, por que ele fez esse parágrafo? A Paiva já colocou esse parágrafo já focando realmente que existe um objeto indeterminado, objeto entre aspas, viu, gente? É uma forma que ele se dirigiu relacionado a Deus. Uma figura, né, que nós chamamos que pode ser direcionada a Deus. Porém, outras religiões, elas utilizam outra nomenclatura. E por isso que nós temos que ser neutro, porque uma vez que eu utilizo, na minha essência como pessoa, Claudineia, eu posso... Essa é Deus, mas a minha essência é Claudineia, psicóloga, eu não vou entrar nesse contexto, eu não vou entrar nesta nomenclatura. E é comum a definição de que pessoas, elas buscam pela religiosidade de desesperos ou aflições para aliviar o sofrimento vivido. Muito se fala, inclusive, neste momento que nós estamos vivendo do isolamento. Alguns estão sentindo mais, outros estão sentindo menos, outros não estão sentindo nada, né? Distanciamento social, eu gosto mais de dizer mais distanciamento, que fica menos dolorido, menos pesado quando se fala de isolamento, mas aí depende de cada um, né? E aí ele começa a colocar também, o Gerame, as diferenças. Nós temos as crenças, o que vem a ser as crenças? O que para um determinado indivíduo, ou pode ser verdadeiro, por exemplo, as crenças morais, a política e a religiosidade. Cada indivíduo ou cada comunidade, ela pode ter a sua crença. E nós, naquele momento, nós como psicólogos, nos interferir relacionado às crenças do indivíduo. Ele pode, ou do paciente, né? Ele pode trazer, sim, né, as suas crenças, e nós temos que saber trabalhar de forma neutra as falas, né, o conteúdo a qual ele nos traz. O que vem a ser? A fé está ligada à crença. É algo que não se vê, é algo sobrenatural. Ela excede a capacidade humana em explicar e verificar determinados eventos. Nossa, eu tenho muita fé que aquilo vai dar certo. Eu tenho muita fé que eu vou...
Como é fé? É que faz parte das crenças que nós temos. Ela pode ser uma crença religiosa. Ela não precisa, para você ter fé, você não precisa ter uma religião, mas você pode ter fé. Dependendo, gente, dependendo da religião, até que muitos de vocês, alunos, podem estar nesse momento, pode até me questionar do que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo são teorias, tá? Nós não devemos levar que ele interfira como aluno ou como indivíduo. Tá? O que está se falando aqui nesse tema é relacionado a nós psicólogos atuando junto ao indivíduo, que ele pode ter suas crenças, sua fé. E nós temos a ciência, que ela investigação de hipóteses. Nós temos nos basear, como a Aline Garcia falou, que ela falou psicologia, ciência e profissão. Nós temos que nos basear na ciência. Aquilo que é realmente comprovado, existiu todo um processo, uma metodologia, uma pesquisa para que pudesse se comprovar que ele é cientificamente aceito. E aí nós vamos para a religião, né? Ela é apresentada como uma experiência pessoal, ela é atrelada a algumas instituições religiosas, ritualizados, ou a doutrinas religiosas específicas. Então, olha a diferença da crença. Eu não tenho como explicar. Eu creio, eu não tenho como explicar, porque ele parece verdadeiro para mim. A crença, ela pode surgir das vontades, daqueles valores durante nosso desenvolvimento, né? Ele pode ter crenças políticas dele, mas ele pode ter as crenças religiosas baseadas na religião a qual ele faz parte. Claudine, em qual delas nós devemos atuar? Na ciência, atuar na ciência, respeitando, sim, a religião, nos considerando neutros. Quando nós falamos, nós não devemos, em algumas intervir, né, fala, mas nós devemos nós somos neutros da nossa crença, da nossa fé e da nossa religião. O psicólogo seria para psicólogo atuar no princípio da laicidade, né, do ser. Então, cada estado ele tem, na verdade, o que ele acredita nos valores dele. Então, o Brasil, existem países, por exemplo, que eles são protestantes, eles falam, inclusive, isso, né? Eles são... O país ele acaba tendo essa religião. Então, ele é respeitado. Então, o psicólogo que for atuar lá, ele vai saber que está atuando dentro do reconhecimento que aquele país, ele tem um princípio religioso focado no protestante. Estão me ouvindo bem? Mais ou menos. Mais ou menos, professora. Ah, mais ou menos, professora. Está distorcido o negócio. A atuação profissional, ela deve ser neutra, né, independente de crenças pessoais ou profissionais. Ela pode ter uma dimensão espiritual, ou considerar essas dimensões nas pessoas, mas não tem a dimensão religiosa, que aí entra, que a Aline falou, né, da espiritualidade, que nós vamos fazer a diferenciação logo em seguida. Então, o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, ele apresenta a opinião contrária a qualquer de algum tipo de religião, que a gente fala dogmas religiosos, de alguns costumes religiosos. Então, nós temos que compreender e entender que a religiosidade,
ela se faz necessária, pois se refere a uma dimensão importante relacionada a como o indivíduo compreende o mundo e vivencia e desenvolve suas relações sociais a partir da sua cultura. Quando estava preparando essa aula, eu até pensei, né? Eu falei, olha, porque eu não sou a clínica, né? Mas na clínica, uma coisa que eu 7 anos de clínica, uma coisa que eu gostava, que era realmente o que eu fazia, se eu sabia da religião, eu perguntava durante a anamnese, né, se ele tinha uma religião, e conforme a religião que ele me trazia, eu procurava ler um pouco e entender um pouco sobre a religião, para trazer junto com o conteúdo, né, daquele momento, daquele encontro, daquele atendimento, daquela sessão, depende de cada situação que se pode falar. Mas eu entender as colocações, né, as argumentações que aquele paciente ou cliente, que a gente fala da análise comportamental, ele me trazia. Então, eu gostava realmente de saber para que eu procurasse entender a religião a qual ele fazia parte. Então, a religiosidade, ela se apresenta em união com algo sagrado, e de entender o certo e o errado, oferecendo a possibilidade de pertencimento a um grupo e, consequentemente, da aceitação social, dimensão fundamental no processo dinâmico de construção de identidade. Então, aqui ele acaba entendendo que, para a religião, às vezes, ela pode colocar o que é certo e errado, e a espiritualidade, ela já não coloca isso, né? Tá certo você fazer isso, tá certo você fazer aquilo. A espiritualidade, ela te dá a oportunidade, na verdade, de você ter a sua essência, trabalhar e fazer para você aquilo que você acredita que é o certo, né? Que a espiritualidade é a sua essência. E na religiosidade, elas costumam trazer essa forma do união ao sagrado e entender e compreender o que está certo e o que está errado diante daquela região. Então, nossa atuação profissional, como psicólogo, é fundamentada cientificamente, como eu falei anteriormente, né? E nesse sentido, nossa compreensão do funcionamento psíquico do indivíduo independe da crença religiosa ou da ausência do mesmo. Então, se ele tem religião ou ele não tem, isso naquele momento, para nós, não interessa. Mas ele vai trazer conteúdos relacionados a isso. Por isso que eu acredito, aí falo eu, Claudineia, acredito que eu gostava realmente de entender um pouquinho, compreender a religião. Cliente, né, o paciente, fazia parte do meu atendimento. E a Matuzzi apresenta um critério a ser utilizado pelo psicólogo quando esse tema aparece no contexto clínico. O profissional, ele deve focar na autocrítica. Como o seu cliente se critica, como ele se vê, além de compreender se o tema e a experiência estão levando para o crescimento pessoal. Então, o que ele tem que entender realmente, o psicólogo, dentro do contexto, dentro da psicologia e religião, é como o cliente, como ele se vê numa situação de uma forma geral. Ele vai trazer isso dentro do contexto, do conteúdo que ele trouxer, dentro do seu atendimento ou dentro daquele encontro. Claudineia, mas eu vou compreender isso? A gente acaba compreendendo, sim. Por quê? Porque no decorrer, né, dos atendimentos, vai existindo cada vez mais facilidade, cada vez mais liberdade, cada vez mais flexibilidade do cliente ou do paciente trazer isso dentro dos... E o autor, ele deixa claro que o critério do trabalho do psicólogo não deve se valer de nenhuma tradição espiritual específica, mas se a experiência espiritual é uma vivência saudável para o sujeito. Eu vou entender se a necessidade que ele tem faz bem para ele ou não, tá? Mas se é saudável para ele, para o sujeito, para que eu saiba, consiga trabalhar as intervenções e até que ponto eu posso ir nessas intervenções. Nesse sentido, não se precisa lá ajudar a pessoa a perceber se sua religiosidade está contribuindo e não alienando. Então, com muito conhecimento, eu devo, né, na verdade, trazer não a religiosidade, mas fazer com que ele leve a reflexão
Se aquele comportamento, aquela atitude, nunca trazendo em pauta a sua religião, mas se aquela atitude, aquele comportamento, ele não pode estar sendo considerado uma alienação em relação ao que mas o que vem a ser religião não deve ser pautado aquele atendimento, aquele encontro. Angerame, ele discute a dificuldade que o mundo acadêmico tem em tratar de tal tema, principalmente a psicologia. É difícil a gente trazer isso, né? Até quando eu estava preparando a aula, é uma coisa que eu reflito bastante. Todas as suas aulas que eu faço, eu preparo com muito carinho. E cada parágrafo que eu faço, eu analiso cada um deles. E eu acredito que é difícil, né, a dificuldade do mundo acadêmico, porque naquele mundo docente, e vocês são todos muitos alunos de uma vez só. Então, para tratar esse tema, assim, existe uma dificuldade, porque muitos alunos podem trazer isso para o lado pessoal, e trazer questionamentos que vai do que ele acredita dele, mas nós estamos falando, por isso que eu falei, esse tema é um tema delicado, mas nós estamos falando de um tema que é um tema emergente dentro da psicologia. Então, não é a Claudineia, a professora Claudineia, que está trazendo esse. Quem está trazendo são os autores, que eu fiz questão, principalmente nessa, colocar os autores, que está no livro único de vocês, que existe já, sim, colocações, né, contextualizações relacionadas a essa temática. Então, a religião está presente em quase todas as manifestações humanas, o que se torna, né, fundamental ampliar as pesquisas nesta área, considerando ser importante para o universo humano, ser importante para a psicologia, que acompanha o comportamento e as várias porque não se tem quase estudos relacionados a essa temática. Tá? Reforço que isso que eu fui psicologia de 1906, né? Até 2002, quantos anos? E isso fez com que eu não se falava naquela época de psicologia. Então, era o que eu preocupava em estudar a religião, a ciência como eu atendia. Contemporânea, né? E importante para o envolvimento das subjetividades. Se faz não, o indivíduo, ele é subjetivo. Eles trocam ele inteligente, você é interessante, você levando isso dentro, tá, do texto clínico. Aí nós vamos falar da espiritualidade, né, como a Aline disse. É a busca da condição humana e se elevar, crescer. Não depende da figura de Deus, instância que a eleve. Então, eu procuro, né, a minha espiritualidade para que eu faça melhorias realmente através do meu autoconhecimento, através daquilo que eu acredito. Então, neste contexto, a gente diz Então, nesse contexto, o que a gente pode dizer? Que cada um de nós temos a nossa espiritualidade. E a religiosidade, ela é a busca espiritual, o anseio pelo sagrado, né, e pelo divino, fazendo uso de ícones ou de figuras
buscando se levar por algo, né, que seja superior. Então, eu acabo me apegando em alguma, como ele diz assim, sagrado pelo divino e ícones. Esse ícones eu achei um pouquinho pesado para mim, pelo menos, quando a gente fala de religiosidade, estamos falando por um grupo, né, de 19 alunos, eu acredito que seja pesado um pouquinho, para mim, eu vejo dessa forma. Então, eu gostaria de colocar, assim, de uma figura realmente, né, buscando superior. Então, no Código de Ética, o nosso Código de Psicologia, ele tem pontos importantes a colocar. O respeito na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade daquele paciente ou cliente que nós estamos atendendo. Isso faz parte E faz parte também a eliminação de qualquer forma de discriminação, reconhecendo a importância da religiosidade e espiritualidade na subjetividade de cada um. Se eu escolhi a minha religião, ela pode ser uma forma de eu, como psicólogo, como terapeuta, mas o entendimento e a aceitação deve ser do meu cliente ou do meu paciente. E também a espiritualidade, ela passa a ser da subjetividade de cada indivíduo. Cada indivíduo, ele pode escolher, ele tem um livre-arbítrio de escolher religiosidade ou qual vai ser a sua espiritualidade. Gente, deixa eu reforçar. A espiritualidade, como eu disse lá, é o crescer, é o se entender. Eu quero deixar bem focado que quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando da religião. Nada a ver, tá? Ela é totalmente diferente do que se fala, por isso a gente fala espiritualidade. E fica vedado ao psicólogo, segundo o Código de Ética e conforme o juiz, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Devemos ter o registro cassado, ou então recebemos uma suspensão ou uma advertência, se diante de vários códigos de ética, nosso código de ética ele tem assim, realmente nós temos o manual do código de ética, e se respeitarmos esse código de ética, nós podemos, inclusive, ter cassado o nosso registro. E quando, principalmente, olha no vedado, fica vedado, fica proibido ao psicólogo, aí fala, 2005, página 9, conforme artigo número 2, induzir a políticas filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. A parte que a gente fala do Código de Ética é bem exigente, sabe? Ela realmente ela acompanha e ela procura fazer valer o que está escrito. Eu me sinto bastante segura em relação a isso. E a psicologia da religião no Brasil, ela surge por influência europeia, lá na década de 1950. E se tomarmos como base de seu início o artigo de Benko, que a psicologia da religião em 1956, no Brasil começou mais ou menos em 1960. E para Paiva, 2016, ele discorre da psicologia e religiosidade de forma bem... Para ele, a psicologia, como ciência moderna, não tem nenhuma relação com a religião. Então, para ele, né, não tem por que não, né? Aí ele fala que a psicologia é uma ciência e que adquire seu conhecimento fazendo uso de métodos de pesquisa. Então, existem metodologias para a nossa pesquisa, para a nossa ciência, dos processos que ocorrem entre o nível biológico e o nível lógico das pessoas. Vamos procurar estudar a religiosidade do nosso paciente, do nosso cliente. Não. Nós temos que entender que a psicologia, a nossa atuação, ela deve ser baseada, na verdade, de métodos específicos, pesquisas, por isso que a psicologia é considerada uma ciência. Então, a psicologia, como a ciência, né, e como aplicação, é independente da religião, não a nega, mas também é neutra, né, e nem aceita. Ela é neutra, nós temos que ser neutros, mantendo-se neutra, acolhendo as necessidades de cada e que se
apresenta ao profissional sem a perspectiva de doutrinação. Então, o indivíduo, quando ele chega, ele sabe, né, que nós, terapeutas, não devemos, na verdade, fazer algum tipo de abordagem relacionado àqueles anteriormente e, ao mesmo tempo, principalmente sobre a religião. Se eu tiver, olha, eu já tive um caso, legal ter lembrado disso, eu tive um caso, quando eu tinha clínica, que tinha uma outra psicóloga que ela pegou da parte do que a gente fala do psicodiagnóstico, né? Então ela começou ela estava nessa fase e ela sentiu, durante o momento que estava fazendo essa anamnese, ela sentiu que ela ia ter algum tipo, né, de interferência pessoal naquele processo a qual ela estava passando, que ela ia atender, que seria esse cliente, esse paciente. Então, quando ela começou a fazer esse atendimento e ela interferir no seu profissionalismo, ela me procurou. E ela falou, Claudineia, eu vejo que você tem muito mais facilidade, muito mais habilidade, né, de se tornar neutro nas situações. E era religiosa, né, era religiosa. Eu sou desta religião e eu não aceito esta religião. E ele, durante o processo do nosso primeiro contato, né, que a gente fala do primeiro encontro, foi perguntado e isso me para mim, eu senti um bloqueio. Isso, ela foi para mim uma baita profissional, dela adquirir, né, de assumir que realmente ela teria uma de certa dificuldade de dar continuidade ao seu atendimento e, ao mesmo tempo, ela levar junto, né, a contextualização, a finalizações, ela levar junto a percepção a qual ela tem e também, entre aspas, o preconceito que ela teria relacionado a outra religião. Não, professora, cortou o áudio. Eu ouvi, sim. É que está cortando o áudio, mas é que aqui um pouquinho. Bem, cortou o áudio, Aline, Angélica, Brenda, César. O meu. Eliane. Então, Tá nós estamos num momento. Cortou bastante. Cortou, professora, bastante. Então, estamos em um momento. E agora? Agora está dando para escutar. Mas corta muito. A Cíntia mandou mensagem.
no qual o contexto sociocultural da pós-modernidade tem se apresentado como produtor de muito sofrimento, ansiedades e crises de ansiedade, identidade. Então, com esse contexto sociocultural que vem adquirindo cada vez mais, quando chega de forma geral a globalização, ela acaba gerando um sofrimento, ansiedade, até mesmo crise de identidade. Quando nós trabalhamos com o desconhecido, essa crise de identidade, ela faz parte também desse contexto, tá? Essas situações de desamparo fazem com que os sujeitos sintam necessidades de se apegar a algo, em buscar soluções mágicas, tendo como forte tendência em procurar por valores sobrenaturais no mundo da religiosidade. Então, ele acaba acreditando. Nessas situações, eles procuram soluções, acreditando e tendo realmente fé que ele vai deixar de sofrer, vai deixar de ter as crises de ansiedade e até mesmo da tendência social, crescente interesse acadêmico sobre esses fenômenos, pois tem implicado em bem-estar e qualidade de vida das pessoas e dos seus grupos sociais. Mais uma vez, nós estamos falando de grupos sociais. Então, a psicologia social, quando nós falamos de psicologia e religião, ela... Por que ela tem uma ligação? Porque quando nós falamos de psicologia social, ou até psicologia comunitária, nós estamos falando que nós trabalhamos com indivíduos de diferentes, né, religiões, de diferentes escolhas, direcionadas até mesmo de... Professora. Pode falar, Aline. E as religiões, elas trazem um certo código de conduta, então elas vão impactar diretamente no comportamento das pessoas. Cada religião, ela tem a sua forma de como que as pessoas daquela religião, elas vão se comportar, o que é certo, o que é errado. Então, a gente tem que analisar mais por esse lado do que as práticas religiosas em si, mas como que isso interfere no comportamento das pessoas, né? Sim, por isso que nós devemos, Aline, como psicólogos, entender, procurar saber, né, ler sobre a religião. Porém, mesmo as religiões, elas tendo, entre aspas, um código de conduta, eu não devo trazer dentro do contexto clínico, tá? Eu não vou julgar esse código de conduta, eu só preciso realmente entender quanto isso interfere ou não na vida da pessoa, não é? Porque até tem algumas religiões, ou algumas pessoas podem se sentir com determinadas religiões até oprimidas, né? Tem algumas pessoas, em alguns casos, até podem se sentir oprimidas. A gente tinha conversado na aula até a questão da sexualidade, né? Então, a religião também pode oprimir as pessoas. De certa forma. Por isso, Aline, é bem delicado tudo isso, né? Psicólogo, quando nós falamos do psicólogo, até relacionado à sexualidade, à questão de gênero, nós devemos ser neutros, né? A gente está falando aqui da religião, mas é do contexto de uma forma geral, tá? E trazer o contexto religioso. Podemos trazer, sim, como você disse, Aline, os comportamentos e as atitudes. Tentar contextualizar com o seu cliente, o seu paciente, a parte de contextualização relacionada a comportamento e as atitudes, e não da religião em si. Segundo Lancete Amarante, pode-se identificar a saúde mental como uma mente saudável, um movimento contínuo do sujeito em busca de bem-estar, de viver, de estar no mundo, que o sustente diante das adversidades do sofrimento cotidiano. Então, ele deixa claro, né, que o sujeito, ele vem buscar o bem-estar no mundo e que vem o que? A sustentá-lo diante das adversidades do sofrimento do cotidiano. Então, nós temos a responsabilidade
E nós devemos assumir essa responsabilidade de trabalhar, né, para que ele possa entender a importância dele ter uma mente saudável, independente da religião a qual ele tenha. De aspectos distintos da espiritualidade e da religiosidade como suporte. Terapia e determinação de desfechos positivos em relação a problemas de saúde e doenças tem constituído um grande desafio para a ciência médica. Então, aí ele fala, às vezes, no livro único, até relacionado à psiquiatria, né? Tem alguns psiquiatras que eles têm uma certa dificuldade de trabalhar o seu paciente quando existe muito forte aquilo que a Aline falou, de comportamentos e atitudes que estão focados. E nós trabalhamos muito com comportamento. Então, para nós, fica muito mais, entre aspas, mais suave, né? E fica dando um bom entendimento, não interferência. Mas existe alguns, por favor, né? Em termos de a dificuldade nesse contato, alguma coisa relacionada a isso dentro do livro único. Considerando as limitações do método e ética, vemos o quanto é difícil mensurar e quantificar os impactos e sucessos a partir de experiências religiosas, espirituais e científicos tradicionais, porque é subjetivo. A religiosidade, ela é para o indivíduo, fica uma subjetividade, e a espiritualidade também. Então, como que eu vou, através dos métodos científicos tradicionais, fazer uma análise, né? Fazer essa análise de uma situação subjetiva? É interessante a gente fazer alguns estudos, mas vão ser estudos que vão demorar muito tempo, vai levar bastante tempo também, por quê? Pela disponibilidade para ou não independente de religião. Em 1988, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional da saúde. Então, a espiritualidade, ela já faz... Eu acho interessante, abordando questões como significado do sentido da vida, o significado que tem a vida para você, né? E não se limita a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Todas as nossas emoções e convicções não material. Então, ela é objetiva, porque depende de cada indivíduo, existe um reconhecimento da OMS, e com a condição de que há muito mais na vida do que possível, plenamente compreendido. Então, a OMS já vem reconhecer a espiritualidade, né, como questões. Então, a religião e saúde tem causado mudanças, principalmente lá na psiquiatria. Na medicina, teve até uma situação que parece que até perguntaram numa palestra que teve, né, que nós tivemos, sobre não vamos citar a religião que não aceita, né, a transfusão de sangue. E isso é da religião. O contexto, como vai ser direcionado, vai depender da família e da equipe médica, de qual atitude é que vão ter. Existe muitas, até juridicamente, algumas situações que são necessárias recorrer à parte jurídica, até com pessoas, tá? E aí nós falamos também que podemos perceber modificações no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que eu falo que é o nosso dicionário, né? Que é o DSM, incluindo inovações na abordagem
religiosos ou espirituais. Então, no DSM da psicologia, ele já inclui algumas inovações nesta abordagem de temas culturais, religiosos ou espirituais. E com o objetivo, né, que ele veio para contribuir na área das... receber um treinamento para lidar com essas questões, o que tem criado uma lacuna entre o cuidado desenvolvido, né, e o conhecimento da importância que a religião representa na vida dos pacientes. Por isso que quando ele chega com a sua religião, nós devemos... porque representa muito na vida de cada indivíduo. Então, cada um, o que você escolhe para a sua religião, é só se a gente ter a questão da empatia, como eu sempre falo. Eu escolhi a minha religião, a minha é essa. Eu tenho que respeitar a escolha do outro. E aí vem o nosso falando de uma parte tão importante que já veio diante do DSM. E aí vem a aproximação entre religião e psiquiatria, pode auxiliar os profissionais que atuam com saúde mental e desenvolverem habilidades estratégicas que possibilitem dos fatores religiosos que influenciam a saúde dos pacientes. Sabemos muito que essa aproximação, tanto não só da psiquiatria, tá? De todos os profissionais da saúde, é cada vez mais reconhecida. Aceita também a importante da fé, da crença que ele tem para a sua saúde. Nenhum profissional, nós, da área da saúde, recebeu treinamento para lidar com essas questões. E aí, esses treinamentos, eles não foram recebidos. Porém, sim, mas nós, com a nossa habilidade, nós profissionais da saúde, e de estar acostumados a trabalhar com o sofrimento, nós começamos a valorizar a importância que a religião tem na vida dos pacientes, né? Ou até relacionado a... Vocês sabem por que eu falo cliente-paciente? Porque a análise do comportamento, ela usa muito mais cliente, tá? E aí a análise, as outras abordagens, ela trabalha muito mais com... Cada abordagem, ela acaba utilizando uma nomenclatura específica para a sua escolha. E a tarefa da psicologia da religião, ela é analisar as respostas religiosas do ser humano, é examinar as manifestações e fenômenos religiosos comportamental, da consciência e do bem-estar no mundo. Então, se ele tem todo aquela situação de ele procurar a nossa, né, o nosso profissional, mas nós temos que ter esse cuidado, porque ele fala bem, ó, as respostas religiosas do ser humano, examinar as manifestações e os fenômenos religiosos em toda a sua situação comportamental. E segundo Vale, e para os psicólogos científicos da religião, aqueles que realmente estudam e atuam como psicólogo da religião, a preocupação central consiste em analisar a estrutura psíquica da experiência religiosa em seus processos conscientes e inconscientes, em seus elementos emocionais, cognitivos e curativos, em sua dimensão significado grupal. Então, aqueles que estudam, que atuam também estudam, né, que são psicólogos científicos, que se baseiam e que atuam na psicologia da religião, ele consiste em analisar a estrutura psíquica em todas essas vertentes, que estão relacionadas e ao inconsciente. Nós estamos indo para o último slide. E encerramos. Aqui, o que a gente observa? O cuidado, vocês devem ter percebido, do cuidado que eu tive o tempo todo, quando eu fui falar sobre a psicologia da religião. O porquê da importância de vocês que estão aí de outro lado,